Piás e gurias, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast daí. O podcast mais paranense, o melhor, maior, mais espetacular do sul do mundo. Estamos aqui, eu, Daniel, e meu amigo Júlio. Como vai, Júlio? Tudo certo, Dani? Hoje Cara, a gente tá lados opostos, né? Pois é, hoje, tipo, sair da rotina. Sair da rotina. Exatamente, mas não pode deixar de ser rotina falar de quem? Dos nossos parceiros. Nossos parceiros, Júlio. Os melhores parceiros do Exatamente. Quem são nossos parceiros, Júlio? Barbearia. Barbearia Ribas, cara. Você entra lá e sai 10 anos mais novo. Só isso. Isso aí. Nós também temos a parceria do Espaço Delas, tá? O melhor centro de estética de Curitiba e do Paraná também, beleza? Iguarte Tatu, o cara que é o artista do corpo. O cara que faz artes, assim, espetaculares aí em relação à tatuagem, cara. Sensacional, o Iguarte Tatu. Nós também temos quem, Júlio? Nós temos a Yazig. A Yazig, Quer ver, exatamente. ó. I see dead people. Viu? Sentiu essa? Porra, Sentiram? Tá fazendo efeito o curso da Yazig. O Júlio tá falando um inglês assim, perfeito. Perfeito. Um dos melhores ingleses do mundo. Cara, assim, português eu não falo bem. Exatamente, uma das maiores escolas de idioma do Brasil, tá? Está com condições especiais aí para a unidade dos Jardins Américas. Então, corre lá, veja o cupom ali também no nossos posts ali. Não perca nada, tem coisa muito boa que eles têm para oferecer para vocês. E nós temos também aqui o melhor lanche do sul do mundo, né? O melhor de São José, que entrega toda a região metropolitana e Curitiba, X Galdério. X Galdério. Gente, entra lá no aplicativo deles, baixa o aplicativo, que esses iFood da vida é tudo caro. Entra lá, usa 15 usa o cupom podcast daí. Cupom podcast daí 15. Você ganha 15% de desconto no primeiro pedido, coisa, cara. Muita coisa, é muita coisa. Mas isso só no app deles, né? É só. Exatamente. Só então... lá. E um lanche deles, cara, dá pra 2, 3 pessoas tranquilo. Exatamente. Júlio, agora nós temos que falar de uma convidada, cara, altamente graduada, né, Júlio? Altamente graduada. E alta. Era alta. E alta também. Cara, ela é doutora em genética, professora, necropsista. Cara, nós estamos hoje com Camila Gazola! Aí sim! Camila, muito obrigado por ter aceito o convite para participar do podcast daí. Eu que agradeço. É uma honra ter você conosco. Obrigada, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui e vamos conversar, né? Isso aí. Vamos tirar coisas dela hoje. Coisas boas, claro. Sim, tem bastante coisa pra gente conversar. Opa, legal. Isso aí. E sempre que a gente, para iniciar o nosso podcast, a gente faz uma pergunta assim: de onde você veio? Eu sou de Araçatuba, interior de São Paulo, sou nascida lá. Mas o interior parece até Paraná, então interior. Mas lá também é assim. Ah, é assim também. Puxa o R, né? Inclusive eu perdi um pouquinho, lá é um pouquinho Sério? mais. Capaz. É um porquê. Porta. Isso. Lembra da Sabrina Sato do BBB? Era vizinha lá, de Penápolis. Sério? Só que coisa. Então eu perdi um pouquinho o sotaque. Porque daí com 17 anos eu fui pra Maringá. Fiquei por lá durante 7 anos. E tô aqui em Curitiba agora, vão fazer 4 anos mais ou menos. 4 anos. E a infância lá em Araçatuba, a gente faz uma pergunta: qual que é a primeira lembrança tua, assim, de infância, assim? É natureza, fazenda. Sério? Nossa, por isso que eu gosto tanto, assim, sabe? Eu cresci na fazenda, brincando com meus primos, né? Com horta, gado, enfim. Então, a natureza, fazenda, rio, essa é a lembrança que eu tenho. Que legal. E você, Dani, tem alguma? Cara, no sítio do meu tio, no interior do Paraná. O tio tem um sítio lá, que é um pouco distante da casa dele, uns 5, 10 km. A gente ia de trator, subia no trator lá uma delícia. E vapo. É divertido, cara. É muito bom. É muito gostoso, né? É muito bom. E você, Júlio? Já que vocês estão falando de sítio, me lembra sítio cercado. Não, mentira. Me lembra... O meu amigo tinha um sítio. Meu amigo não, a mãe dele tinha, né? Uns piá de 7 anos tem um sítio. É a Maísa o nome. Não, o Jean tinha um sítio e a gente ia pra lá, assim, e ficava brincando lá. Tinha umas gangorras que era feita, assim, de madeira do próprio sítio. Eu jogava bola naqueles gramados. Não, era muito legal. Daí faziam aquele churrasco de domingo, sabe? Muito bom. Era muito legal. E não era longe, era em São José. Que pertinho. Você vê como eu saí de longe daqui, né? Eu sempre tô nas redondezas, não saio daqui. E tá tudo certinho, Dani? Tá tudo A gente tá procurando um novo Valdomiro, hein, gente? Hoje eu estou Valdomiro. Hoje estou como Valdomiro. Hoje eu sou the guy in the chair, como, ó.
Aliás, que tá The Guy in the Chair. Guy in the Chair. Olha só. Como diria o Ned, lá do Homem-Aranha, né? Ah, The é Guy in the verdade, Chair. verdade. Então, assim, qualquer coisa aí, gurizada. Dá um Quem desconto tiver aí, porque... interesse, venha. Aí, ó. Venha que a gente tá procurando estagiário. Manda o currículo, manda o O currículo. novo Valdomiro. Vamos fazer um reality. O novo Valdomiro. Um novo Valdomiro. E- Então, daí depois que você saiu de lá, veio pra cá, qual que é a tua trajetória, assim, escola? Tá, Como que você cresceu? Querendo saber da tua vida. Primeiro a sua vida. Você tem Sim. tanta profissão, você tem tanta coisa que você Pois faz, a é. gente quer saber da tua vida primeiro. Tá, vou contar. Então, foi assim, quando eu estava no terceiro colegial, eu estava um pouco em dúvida com qual carreira seguir, mas eu sabia que era alguma coisa relacionada à biologia, né? E aí eu tinha uma professora de biologia, o nome dela é Solange Sazima, que ela me inspirou. E aí eu falei, bom, então eu quero fazer biologia. E aí eu prestei os vestibulares e passei em Maringá. E fui pra lá. Aí eu fiz a minha graduação lá e eu me apaixonei, assim, pela biologia como um todo e pela carreira acadêmica, né? E aí eu quis fazer um mestrado. A área que eu escolhi foi em biologia celular molecular, que é a área que mais me interessou, né? E nesse meio tempo, antes de eu ir para o mestrado, surgiu a oportunidade, porque foi assim, na biologia você pode fazer tanto a licenciatura quanto o bacharel. E aí, como o meu pai, ele me deu a oportunidade de só estudar, eu não trabalhava, eu fazia o estágio, né? Eu fazia a licenciatura no período noturno e acabei fazendo as matérias no período diurno do bacharel. E aí, no bacharel eu precisava fazer um estágio e eu era muito boa em anatomia, né? E aí surgiu a oportunidade de fazer um estágio no IML de Maringá. E eu fui. Aí eu gostei bastante da área, né? E continuei estudando tal, e prestei a prova do mestrado, passei e fui fazer o mestrado. Em 2017, teve o concurso da Polícia Científica aqui do Paraná. E aí eu estava indo para o segundo ano de mestrado, eu tinha que estudar para a prova de doutorado, mas eu também queria fazer o concurso da Polícia Científica. Então eu dei uma dividida lá nos meus estudos, deu certo. Eu passei no doutorado em genética aqui na UFPR e também tive êxito no concurso da Polícia Científica. O que ela tentou, ela passou, né, Júlio? Não, mas eu também tive umas... Teve umas derrapadas Não, também? sim, a gente sempre tem, né? Mas Eu fiquei em recuperação na quinta série B. Eu lembro até hoje. Ah, Ciência. Eu peguei recuperação em cálculo na faculdade, mas passei. Tive que estudar bastante, mas deu certo. E aí, eu vim para Curitiba para poder fazer meu doutorado, né? E entrei para a polícia. E aí, o meu cargo lá é auxiliar de necrópsia e eu tô lá até hoje, né? Isso foi em 2000 e... Em 17, quando 17, teve o concurso. Aham, Que massa. foi. E aí eu terminei meu mestrado em 2018, eles me chamaram ali no finalzinho de 2018, que o concurso ele demora um tempo tudo, né, para ser convocado. E aí então, quando eu entrei pro doutorado, deu certo, deu ser chamada pro concurso também, e aí eu comecei tudo em 2019. Aí por isso que eu moro em Curitiba, tô aqui, tudo. Você Foi veio assim. por causa do trabalho mesmo, não Do trabalho veio... e do doutorado. Porque eu tinha eu queria mesmo fazer o doutorado em genética, né? E aí, o doutorado em genética tinha aqui na Federal do Paraná. Então, eu prestei a prova aqui do doutorado, né? E vim pra cá. E passou de novo, né, Júlio? E passou de novo. Pra variar, né? Cara. Passou mais uma prova, né? Que inveja, É que isso que eu inveja. falo, cara. Tem que estudar, cara. Tem que estudar, se empenhar, não adianta. O estudo mudou minha vida, né? Eu costumo falar assim... meu pai e minha mãe, eles deram todo o suporte com relação ao estudo. Então, eu não tenho uma memória negativa com relação ao estudo vinda do meu pai e da minha mãe. Eu sempre tive apoio, né? E tudo que eu tenho hoje, que eu consegui, quem eu sou, foi através do estudo. Então, assim... até teve uma pergunta, posso antecipar já? Pode. Que me questionaram, né? Falaram assim, como é que você divide o trabalho com o estudo, né? Mas eu só consegui trabalho por conta do estudo, sabe? Então, assim, os concursos que eu passei, eu continuei estudando, porque não que eu não estava contente, eu sou muito grata por tudo que eu tenho, mas eu sabia que com o estudo eu posso mais, chegar mais longe, né? Chegar mais longe. Então, eu não parei, né? Eu continuei estudando para outros concursos. Então, eu defendo, assim,
com todas as forças a questão de estudar, que é uma coisa sua, né? É um mérito seu. Concurseira. É. Virou concurseira. Auxiliar de necrópsia. O que faz um auxiliar de necrópsia? Tá, então, o auxiliar de necrópsia, né, quando nós falamos da questão de necrópsia, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é a necrópsia em si, dentro de um necrotério, lá trabalhando com morto, né? Mas vai muito além. Nós temos o Instituto Médico Legal, ele tem a parte administrativa também, que é muito forte, e nós temos o necrotério e a clínica médico legal. Por incrível que pareça, o maior número de exames que tem dentro do Instituto Médico Legal é na clínica médico legal. E a clínica médico legal, ela lida com pessoas vivas. Então, o auxiliar de necro, ele não vai trabalhar ali, a maioria das pessoas falam, só com mortos. Não é bem assim, né? A clínica médico legal, ela abrange assuntos, por exemplo, de crimes envolvendo a Maria da Penha, né? Que é violência doméstica, doméstica, a questão de abuso envolvendo violência sexual, tanto infantil quanto adultos, lesão corporal. Então, tudo isso está dentro da clínica médico legal. O auxiliar de necrópsia, ele vai auxiliar o médico legista, né? O médico legista, então, existem médico legistas que eles trabalham na clínica médico legal, avaliando essas lesões, né? E tudo isso tem um cunho judicial. Todo laudo que é elaborado lá no Instituto Médico Legal pelo médico legista, ele vai ser encaminhado, né, para juízo, para um processo. E o auxiliar participa de tudo isso. Então, ele vai auxiliar na coleta dos vestígios, no armazenamento, acondicionamento, a destinação correta desses vestígios. O auxiliar de necrópsia, ele vai cuidar também da questão da cadeia de custódia. Então, ele vai ter que deixar tudo registrado. O local de coleta, quem coletou, fazer o armazenamento correto. Por exemplo, se você coletar um vestígio que tem que ser refrigerado e você não refrigerar, isso dá um problema, né? Vai atrapalhar os peritos criminais a fazer um exame. E o auxiliar de necrópsia tem que fazer toda essa parte, né? E aí, a parte do necrotério em si, que é o que o pessoal mais conhece, que nós trabalhamos somente com crimes de mortes violentas, né? Então, homicídio, suicídio, acidente, tudo isso vai pro IML. É obrigatório, não tem... E parece que essa é a parte mais fácil. Do jeito que você falou da primeira, a parte de mexer com morto é mais fácil. Inclusive, é a que eu faço, entendeu? Então, assim, é claro que são questões pessoais, cada um. Não é que seja mais fácil, mas eu tenho mais dificuldade em lidar com a clínica médico legal. As pessoas estão vivas, né? Então, não tem como. Isso daí mexe um pouquinho mais. A parte do necrotério... claro que para mim eu tô mais adaptada, é onde eu trabalho, né? Então lá nós fazemos o manuseio do cadáver junto com o médico legista, nunca nós fazemos sozinho, não é o auxiliar de necrópsia que decide o que ele vai fazer, não. Nós estamos lá para auxiliar o médico legal, mas quem faz a abertura das cavidades, crânio, tórax, abdômen, é o auxiliar de necrópsia. Nós vamos fazer a coleta dos vestígios, por exemplo, homicídio envolvendo arma de fogo, então os projéteis que ficam, né, no corpo, nós fazemos a coleta, a destinação correta. Então, tudo isso é feito pelo auxiliar de necrópsia. Coleta de sangue, de órgãos, né, que sejam necessários, tudo isso é feito pelo auxiliar de necrópsia. E tem a parte administrativa, né, que daí... Não foge disso. Não foge, porque a parte administrativa, que digamos assim, é bem... tem que ter uma parte humana bem desenvolvida, porque você vai lidar com a família numa situação extremamente delicada. Que a morte violenta, ninguém espera, né? Ninguém espera. Então, a parte administrativa, que é a liberação para a família, você vai lidar com as pessoas num dos piores momentos da vida delas, né? Porque elas perderam alguém muito querido e por morte violenta. Então, essa parte administrativa, assim, também é bem séria. Então, o auxiliar de necrópsia, ele está envolvido nisso tudo. Aí, só para explicar, aqui no Paraná nós temos Curitiba, e aqui nós, como a demanda, né, é muito grande, então é dividido. Tem auxiliares de necrópsia que vão trabalhar na clínica médico legal, outros no administrativo e outros no necrotério. Mas no interior, o auxiliar de necrópsia, ele faz tudo, né? Nossa. Porque a demanda é muito pequena. Então, por exemplo,
nós temos essa possibilidade de fazermos plantões no interior do Paraná. Então, quando nós vamos fazer esses plantões, né, aí nós temos que fazer o atendimento à família, atender a clínica médico-legal e fazer a necrópsia. Nossa. Caramba. É, Um trampo, hein? Então o cara no interior Caramba. trabalha dobro. trabalha bastante. Dobro que ele menos também, coitado, né? É porque assim, por exemplo, aqui em Curitiba, a nossa média, ela gira em 8 corpos por dia, né? Então, não daria, assim, pra você Ela fazer atende tudo. região metropolitana também, né? Atende. Vem todo mundo. Aham, atende aqui, São José, enfim, até a Lapa, sabe? Então, é bem grande. No interior, é menor, né? Não chega a 8 por dia. Tem cidade que não dá, não chega a dar 1 por dia, entendeu? Mas a clínica médico legal funciona normalmente. Então, quando fala um sextou pra você, é terrível, né? Porque provavelmente o índice de morte maior é... Vai ser um pouco mais que 8. Não, então, o sextou pra mim tudo sextou, depende. que droga, né? sextou. Mas aí depende do plantão também, né? Porque assim, nosso trabalho é plantão. Então é 24 por 72. Então o dia que o sextou pra mim tá sem plantão, aí ok. Daí aí é sextou mesmo. Agora sextou quando mesmo. é sextou... Aí é complicado. Pega aqueles corpos no sábado. É. Tem que o pessoal vai morrendo de noite, né? Você pensar até chegar normalmente lá... as negligências que acontecem com relação à bebida e trânsito, né? É na madrugada. Então, saindo de balada, ou então voltando, sabe, do litoral. Então, aí acontece ali na madrugada de sexta pra sábado, sábado pra domingo. E é muito acidente que acontece? Muito acidente. Muito óbito, assim, de acidente? Sim, muito acidente. Bastante acidente. Não tem como eu mentir, tem bastante, sim. E de arma de fogo, assim? Também. É um número considerável. Uhum. Que é triste, né? Infelizmente, isso é triste. Mas é um número considerável, sim. E você falou da parte que você faz mais a parte do necrotério. Do óbito, né? Quando o pessoal mas da outra parte você também já fez, assim, ou não? Eu faço, inclusive, porque eu faço plantões no interior, né? Então, você tem que lidar com isso, tudo, né? aí Mas deve ser difícil, né? Porque tipo, pega a lei da Maria da Penha. Você vai pegar uma mulher, você vai ter que fazer o laudo, tudo. Mas quando pega a criança, assim... É complicado o caso triste, de criança, né? Então, como eu falei, o laudo fica por conta do médico legista. Nós vamos acompanhar, né? Então, assim, é complicado quando é criança, tudo, é mais pesado. Só que você tem que lidar com aquilo como é uma ciência, né? Aquilo é uma ciência, então os vestígios que você vai ter que coletar, você tem que tentar levar em consideração que ali é a chance da pessoa de ter, como é que eu vou falar? De ter algo a favor dela, né? Entendeu? Então, vai para mandar ao juízo algo a favor dela. Então você tem que lhe dar o seu melhor. Ela tá dependendo às vezes daquilo ali, né? De você conseguir um vestígio, né, uma coleta que os peritos criminais consigam extrair um DNA para poder identificar o autor daquela agressão. Então, não é um fazer justiça, mas você colaborar com isso é muito interessante, né? E faz bem, né? Faz bem, dá um conforto numa situação delicada. Acho que é isso, dá um conforto numa situação delicada. Você separou, assim, com um episódio, assim, que te cortou o coração, que te deixou... Sim, acabou com o teu dia, sim. assim? Claro... Tirando participar do podcast daí. Imagina, isso aqui tá muito legal. Claro, eu não posso falar nomes, assim, às vezes citar casos, porque como eu trabalho aqui em Curitiba, às vezes são casos que vão ficar conhecidos, né? Mas alguns eu posso falar, que já tá na mídia, tudo, né? Mas casos quando envolve violência sexual, tanto em crianças, mas quanto mulheres, isso não tem como, acaba mexendo um pouco. Eu acho que pelo fato de eu ser mulher, e aí você vê a crueldade, né, de um ser humano em fazer aquilo, principalmente com crianças. Então, assim, gera um sentimento bem ruim. Então, eu sou uma pessoa que eu sou bem espiritualizada, tudo, eu sempre tento estar positiva, alegre. Então, eu tento abstrair, mas não negando que aquilo lá acontece, não dá para apagar, né? Mas eu vou lá, faço a minha parte, dou o maior conforto que eu posso para a pessoa, né? E isso também, querendo ou não, me conforta, né? Então, mas esses casos são bem pesados. Pesados, bem né? pesados. Vocês devem
ter visto o caso da Raquel, que foi aquela menininha que foi Nossa, encontrada, até né? hoje, 2010, Foi em 2010. né? Então, aí... A menina da mala, pra quem da não mala, sabe, né? isso. Da rodoviária que eu acharam. não estava lá. Uhum. Porém, através da necrópsia foram coletados materiais, né, na menina Raquel, tudo, e esse material ele fica armazenado, o material genético, né, que é extraído, fica armazenado num banco de dados, né, e se eu não me engano foi o ano passado, uma perita criminal aqui de Curitiba, ela conseguiu identificar através do banco de dados, fazendo confronto genético, quem foi o autor. E É aí, mesmo? então Caramba. esse caso foi solucionado, olha, 10 anos depois. Então pense, se a necrópsia tivesse sido negligenciada, não teria como fazer justiça Não 10 teria. anos depois. Então isso é extremamente importante. E essa parte da coleta dos vestígios, do armazenamento, da destinação correta, isso é extremamente importante. Porque você não pode perder um vestígio desse. Então a justiça conseguiu ser feita graças a um vestígio que foi o quê? Coletado há 10 anos atrás, sabe? Então é bem importante todo esse elo, né? Essa conexão do Instituto Médico Legal com o Instituto de Criminalística. Nós damos um auxílio, o auxiliar de necrópsia ele vai dar esse auxílio, né? É uma pros força-tarefa, né, médicos, Júlio? Você viu? É. É uma força-tarefa, porque, caramba, tipo, é Eu vou muita procurar gente depois pra trabalhando. ver a cara desse Procure. fela da puta É. aí. Que olha, E que é uma raiva. força-tarefa, tanto da parte da Polícia Civil também, né? Porque aqui no Paraná é separado a Polícia Civil da Polícia Científica, mas a Polícia Civil, toda a parte da investigação. Então, assim, envolve muita gente, envolve muita coisa, envolve muita ciência nisso, né? Para você poder conseguir fechar um caso, É né? isso que eu ia perguntar da ciência, tudo. A gente tem tecnologia pra tudo isso? Melhorou muito, óbvio. Né? Melhorou muito, né? Tanto por isso Tanto que só você vê vários da casos... mudança do centro pra cá. Sim, outro nossa, ML, outra né? coisa. Melhorou muito. E assim, o avanço é constante, né? Tanto por parte das tecnologias que vêm sendo desenvolvidas. Então, assim, a pesquisa base nas universidades dá muito subsídio para as pesquisas que são aplicadas para a sociedade, né? O retorno para a sociedade. Então, assim, não tem como você negligenciar as pesquisas base nas universidades, porque é isso que vai dar todo o suporte para as pesquisas que vão ser implementadas, né? Tanto no âmbito policial, na área médica, área farmacêutica. Então, isso é extremamente importante. E nós temos muita tecnologia. Claro que ainda faltam algumas coisas, mas recentemente... eu tive a oportunidade de conversar com outros colegas de outros estados, né, do IML, da Polícia Científica, e nós podemos nos orgulhar aqui da estrutura, né, do Instituto Médico Legal aqui de Curitiba, do Instituto de Criminalística, do pessoal. Vários casos, assim, são solucionados, sim. Então, nós temos uma estrutura muito boa. E pra onde que vai? Tipo, um DNA, alguma coisa assim, embaixo da unha, vamos... Os de Curitiba, é tudo feito em Curitiba, né? Isso, E os do interior? Vem para cá também. Vem tudo pra cá, tá? Então a demanda é extremamente grande. Nós temos o Laboratório de Genética Forense aqui em Curitiba, né? Fica ali no prédio novo mesmo. E aí todo o material do Paraná é enviado para o Instituto de Criminalística. E aí a análise são feitas pelos peritos criminais, né? Do Instituto de Criminalística. Então vem tudo para cá. Gente, e tem muitos trabalhos, Muita então. coisa, Tem muito muita trabalho. coisa. Claro que muito menos que o pessoal do Rio. Imagina. Eu imagino. Muito menos que o pessoal do Rio de São Paulo, que... São Paulo por ter um número de... uma população muito maior, né? No Rio, eu não sei. São Paulo deve mas... ter... As outras cidades devem ter suas, né? Porque são cidades muito grandes, né? Rio, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, tem várias unidades. Mas normalmente tem uma unidade central onde ficam os laboratórios, né? Porque assim, não tem um laboratório em cada unidade. Cada unidade tem a sua custódia, que é onde ficam armazenados os vestígios, mas esses vestígios são destinados para o laboratório, no caso aqui do Paraná, que fica em Curitiba. Eu não sei como é que funciona a estrutura, por exemplo, de São Paulo, Rio de Janeiro. Eu sei que IML tem outras unidades. Agora, o Instituto de Criminalística, com relação aos laboratórios de genética forense, anatomopatologia, aí eu já não sei dizer. E você comentou ali que aqui no Paraná ainda tem uma estrutura bem legal, né? Comentou assim. E você chegou a pegar relatos de colegas que têm
falaram que nos estados deles tem uma estrutura muito precária, assim, você chegou a pegar alguma situação desse tipo, assim, ó? Ah, sim, normalmente, às vezes, quando a gente conversa com os colegas, tem alguns estados, né, que a infraestrutura, infelizmente, não é tão legal. Tanto que teve, eu não lembro que ano que foi, caiu um vídeo na internet de uma necrópsia, né? E aí eu lembro que o colega, ele foi muito julgado porque ele estava fazendo a necrópsia com uma faca e com uma Cristiano Araújo, uma 2015. luva... Não Teve foi. essa que foi horrível também. Mas né? essa do Cristiano Araújo que vazou foi da funerária. Não foi da Que funerária. não era do Não, mas IML, eu teve, cheguei a teve ver. também do IML. Ah, teve? Eu não Teve do vi. IML. Eu não vi, então. Essa daí eu não vi. Eu vi da foto da funerária lá. Aquela selfie. Nada a ver, né? Mas, enfim, e aí caiu na internet, né? Esse colega, ele tava fazendo e ele tava usando uma luva. Sabe essas luvas amarelas de limpeza? Aquela lá. Aquelas de borracha, É isso. E aí o pessoal, nossa, caiu matando e tal. Aí eu falei, mas espera lá. O Estado, ele tá fornecendo os EPIs, né, necessários para aquele auxiliar tá trabalhando. Porque ele não vai... Da onde é que ele vai tirar um bisturi se não ele é fornecido? Da onde é que ele vai tirar uma luva? Vai na Nicei lá, não é assim que funciona, né? Não é assim. Não é assim que funciona. Então, assim, o Estado, ele tem que fornecer os equipamentos adequados para você conseguir trabalhar, né? Aqui eu não posso reclamar. Aqui tem, né? Então, todo dia eu chego lá, né? Então, nós temos um kit da roupa que é utilizada. Então, assim, a gente não pode entrar, por exemplo, igual eu tô aqui, né? No necrotério. Então, tem uma roupa adequada, todos os equipamentos de proteção individual. Isso tudo é fornecido. NR32 funciona... Oi? NR32 funciona total lá. Funciona. Aqui dos EPIs é a NR6, né? NR6. Funciona, lá funciona. E é assim, então varia de estado, mas tem estado. Por exemplo, recentemente eu visitei um IML e aí a estrutura é bem legal, tal. Mas, por exemplo, eles ainda fazem a abertura do crânio com a serra manual, né? Caramba. Entendeu? Então, assim, é trabalhoso. Mas o trabalho do auxiliar de necro lá estava exemplar. Floripa não melhora mesmo, não, mentira. É Floripa, gente. Não, e aí, aqui nós já temos automatizado, né? Então... é bem melhor, digamos assim. Serrapito só passa, galera, assim, só empurra assim, sabe? Imagina! Parece que tá cortando carne. Não, mas tem uns equipamentos assim que dão todo o suporte necessário pra nós. Mas lá na manual mesmo ainda. Na manual. Tipo, o cara serrando uma madeira. Assim. Na manual. Eles devem pedir pro estagiário serrar, né? Estagiário, assim, o novato, assim, novato. Novato, tem um crânio ali pra você serrar. Imagina. Vou fumar um derby. Vou fumar um derby hoje também. Que louco, velho. Cara, não é sensação, mas a primeira vez que você entrou no ML, assim, e se deparou com no mínimo 3 corpos, sei lá, não? É assim, ó, a questão não é uma coisa ao natural. Não, a questão da morte, querendo ou não, é um tabu pra muita gente, né? Todo mundo tem medo. Tem gente que se sente atraído, né, por essas coisas. Tanto que essa parte forense, livros, documentários, séries, é o que mais bomba, né? Então, tem gente que tem muita curiosidade, mas tem gente que tem a curiosidade e nem chega perto. Varia. Isso varia de pessoa para pessoa, né? E como na faculdade eu tive a disciplina de anatomia, e aí eu estive no laboratório de anatomia... foi um tanto quanto mais tranquilo. Claro que nem se compara, né? Os corpos que estão dissecados lá, disponíveis para nós estudarmos com o que a gente vê lá no trabalho. Mas, assim, eu já fui como se tivesse preparada, sabe? Já sabia, mais ou menos. Sim, você já via anatomia humana... E aí, o ambiente do necrotério é um ambiente de muito respeito, né? Assim, não tem brincadeiras, as pessoas tratam aquilo lá de maneira séria. Você está tratando com crimes, né? Então, assim, quando você vê os profissionais trabalhando de uma forma profissional mesmo,
com uma postura de segurança, de saber o que está fazendo, você se coloca naquela situação. Então, é como se estivesse literalmente mesmo fazendo ciência, sabe? E aí fica um tanto quanto mais leve para você lidar com aquilo. Então fica mais leve. Tem que ser profissional extremo, assim, Tem, uma coisa bem... Porque é Não uma tem, coisa- não tem assim, piadinha, essas coisas, porque é um corpo, você tem que respeitar, Sim. né? Então, tanto que uma vez eu vi, claro que a gente não usa, mas eu vi na internet esses textos livres, né? Falando da diferença do termo necrópsia para autópsia. E aí, era um professor, ele disse assim que a necrópsia ela poderia ser usado, né? Para a necrópsia de qualquer organismo vivo. Então, a necrópsia, por exemplo, de um médico veterinário, de um cachorro, de um cavalo, né? E no ser humano, a autópsia, como é o ser humano que vai fazer em outro ser humano, que então auto, que é algo como se fosse dele. Então, ele tem que respeitar aquele corpo como se fosse o dele. O respeito que ele quer ter para si, né? Ou dos familiares, porque a gente nunca sabe, né? A gente Sim. nunca sabe. Uma curiosidade, já aconteceu alguma situação de você ter que fazer a autópsia, no caso, assim, em uma pessoa que você conhecia? Ah, tá. Olha só. Não. E, inclusive, tem um respaldo, né, da Constituição Federal que assegura que você não é obrigado a fazer. A mesma coisa, por exemplo, assim, um médico que ele esteja atendendo um paciente no hospital e esse paciente morre e ele vai pro IML. Se coincidir do médico de plantão ser o médico que estava assistindo ele no hospital, ele não tem que fazer aquela necrópsia, Entendi. né? Então, assim, não, isso tem um respaldo, você pode se negar, não tem problema nenhum. Então, assim, comigo nunca aconteceu. E se acontecer, eu me recuso, né? Entendi. Eu não faria. Porque, assim, tem gente que fala, eu acho que eu não me importaria. Mas, assim, eu não sei como vai ficar minha cabeça depois, Não, né? Deus o livre. Então, assim, eu me recusaria. E poderia ser até um conhecido, que eu tivesse pouco contato, assim, sabe? Mas eu acho que eu não gostaria de fazer. Nunca passei por essa situação. Tu não vai conhecer a pessoa por dentro. Né? Imagine, não, Então, eu olhar assim e falar, pô, fulano, mas que tatuagem feia essa que você fez, hein? Imagine, Agora eu vou saber se tinha Imagina. coração ou não. Não é? caramba. E uma outra coisa, assim, você falou da questão psicológica, assim, que vocês têm que ter um preparo psicológico absurdo, sabe? Não é qualquer pessoa tipo, consegue peitar uma situação como essa. Assim, vocês têm acompanhamento psicológico? Sim, aqui no Paraná, inclusive, tem um projeto, né, que está em execução já, que chama Prumos, né, que são para servidores públicos, e nós temos à disposição psicólogos, então você pode fazer terapia, se você quiser, tudo. Tem esse auxílio, sim. Então, nós temos esse suporte. Bacana. Se a pessoa achar necessário, né, quiser, ou então se sugerirem para ela, porque pode ser que às vezes ela digam, né, você está precisando, tá, não sei o quê. Tem sim esse suporte. Tem. E vocês fazem plantão 24, né? Isso. 24 horas lá? Lá. Tem lugar 24 pra horas lá. dormir? Tem. Nós temos todo o alojamento. Então tem banheiro, tem cozinha, né? Que você pode preparar seu alimento, tudo. Durante as 24 horas nós ficamos lá. Aí quando acontece alguma coisa, né? Tem alguma ocorrência, aí nós temos que atender. O cara assim. acabou de abrir um abdômen e vou comer uma linguiça. Vou abrir um marmito com uma linguiça. Não, imagine, Mas aí que ponto que eu vou chegar. Tá. Vocês dormem lá, certo? Uhum. Tem barulhos, tem espíritos, já viu alguém falando sobre isso? Porque sempre tem uma história, né? Ó, é sempre aquela tem coisa. Eu nunca vi, E nem quero nem ver. senti, e também nunca ninguém falou comigo, entendeu? Mas assim, eu sou uma pessoa espiritualizada, mas eu não tenho aquela, digamos assim, mediunidade, né? De ver, ou de sentir, ou de falar. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho muita sensibilidade. Nossa, mas podia resolver cada coisa, né? Pois Por é. que você morreu? Quem te Pois matou? é. Pronto, já resolvi aqui, ó. Mas precisa não... nem- Tá fazendo Não, corte, sim. Ai, vem com calma. Não, então, eu não tenho, né? Tem algumas pessoas, né? Alguns colegas, assim, que eles têm essa questão da mediunidade, que falam que veem, né? Mas eu nunca vi nada. Então, eu não posso afirmar. E eu não tenho medo, eu sou bem tranquila, eu durmo Pô, mas tranquilamente. Que espírito tá pegado com o corpo, né? O cara Pois morreu, não precisa ficar ali. Pois é. Né? Tipo, vai embora. Mas, enfim, eu nunca tive nenhuma experiência sobrenatural, assim, pra contar.
Não, infelizmente, né? Tem muita gente que me pergunta, às vezes tem curiosidade, fala, ai, conta alguma experiência sobrenatural. E eu falo, gente, tipo, eu não tenho. Ou eu sou muito cética, porque, por exemplo, já aconteceu, né? De eu entrar na sala e a luz apagar. Aí eu, tipo, é mau contato no interruptor. Daí vou lá e acendo. Entendeu? Então eu não sou. Eu não acredito, assim, muito nessa questão. E. Né, não sei. Agora eu tenho colegas que falam que veem. Né, que vem Sentem, espíritos assim. transitando, assim, né? Tem alguns colegas que contam algumas coisas. Tem um colega que ele disse que uma vez ele terminou, né, de manusear um corpo e tal, e ele colocou na sala para poder fazer a liberação pro familiar. Aí quando ele chegou, nós colocamos um lençol descartável, né, em cima, assim, do corpo. E aí ele chegou, ele falou que o lençol tava amassado e amarrado, assim, na mão, sabe? Nossa. Caramba. Não sei. Eu acho que alguém foi lá e fez, não sei. Vou fazer esse cara infartar. Ninguém, assim, tipo, foi quinta série suficiente de tentar, tipo, pregar uma peça no colega, assim? Já aconteceu alguma situação assim, ó? Porque, querendo ou não, porque vocês falaram que tem muito respeito, né? Então, e tem que tomar muito cuidado, porque assim, ó, no necrotério nós lidamos com materiais cortantes, perfurantes, né? Tipo, como eu falei pra vocês, a serra elétrica. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão de brincadeira e tal, porque pode acabar machucando, assim, né? O próximo pode ser você. O próximo pode ser você, eu pensei algo do tipo. Exato. Mas assim, algumas brincadeiras que tem, digamos assim, de trote, é coisa pouca, assim, quando a pessoa entra, que tá aprendendo, assim. Vai pegar aquele corpo na geladeira, abre alguém, assim, Imagina, imagina. Não, mas, por exemplo, assim, quando nós vamos aprender a tirar o sangue do cadáver, né? O cadáver não tem pulsação. Então, e às vezes você fala assim, sente a pulsação. E aí você fica assim, tipo, né? Será? Porque... Mas não tem, assim, brincadeiras nessa questão, não. Eu acho que esse aqui tá sem pulso. Tudo Não tem os trotes, assim, então... Não, lá, infelizmente, assim, não tem essa questão de trote mesmo. Nem pode, né, na verdade. Tem que tomar bastante cuidado. Porque imagine, você aplicar um trote, uma pessoa tá lá com bisturi, do nada ela leva um susto e se corta. Então... É o que você falou, muito cuidado. Vai muita gente normal, vamos dizer assim, e quando vai famoso? Tem que ter um cuidado maior, porque vai imprensa, vai... Bom, imprensa vai direto mas também. assim, ó, sim, mas assim, é a mesma coisa. Não existe um protocolo de necrópsia para famoso, né? Então, o que eu falo, nós somos todos iguais. Quando estamos lá, assim, todo mundo é igual. Tanto que... Por exemplo, quando entra um cadáver, eu não recebo o cadáver com nome, sabendo quem ele era, quanto que ele tinha na conta, nada disso, entendeu? Não interessa. Né? E o arroba do Instagram, assim. Não, entendeu? Então, não tem disso, né? A necrópsia, ela é feita junto ao médico legista e todos os exames que vão ser realizados são coerentes com o que o médico legista acha necessário. Então, assim, se ele achar necessário fazer a abertura do crânio, do tórax e o abdômen, nós vamos fazer, né? Então, assim, isso varia do tipo de morte que aquela pessoa tá lá, né? Mas não existe uma distinção, porque é famoso, vou utilizar esse bisturi de ouro. Não tem isso, Sim. não. Não tem que fazer live na hora também, não, né? Nada. O meu medo, não medo, assim, mas tipo, o assédio da imprensa. Claro, daí por isso ser daí famoso. tem, né? Isso aí tem. Mas é aquela questão, isso é natural, é o trabalho da imprensa deles, mas aí você tem que tomar muito cuidado com o que você vai falar, né? Sim. Porque, por exemplo, assim, os casos que eu participo lá no IML, eu não posso aí sair falando. Então, imagina, né? Sim. Eu saio do necrotério, aí tá a imprensa lá, eu quero dar uma entrevista, e aí foi um caso de tiro por arma de fogo, né? Aí eu falo assim, foi encontrado, sei lá, 9 projéteis. Aí, dali a pouco, sai o laudo do médico falando que tem 5. E aí? Entendeu? Aí todo mundo já tá sabendo que foram 9. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Você só pode falar alguma coisa depois que sai o laudo do médico. Pode estragar a investigação. Pode estragar tudo. Então, assim, tem que manter um sigilo com o que foi feito lá. Tem que evitar. Eu, assim, não falo desses casos. Eu evito porque pode dar problema pra mim também, né? Sim. Então, é mais complicado. O cuidado tem que ser o máximo, porque, cara, é um crime, é uma coisa muito grave. E é uma pessoa, né? É um ser humano que tá ali, né? É um ser humano, Tipo, é uma um família ser humano que tem perdeu alguém, Exato. quer descobrir quem ser é humano. a justiça, né? Depois, quando isso já é colocado
quando já foi a juízo, tudo, é claro que você pode comentar, mas ainda assim você também tem que saber o que você vai comentar, porque daí entra a questão da ética e da moral, né? Então, por exemplo, é ético eu sair falando o que nós fizemos com o cadáver, o que nós fizemos numa necrópsia? Não. Não, nem um Não. pouco. Nem um pouco, né? Então, aí também a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E a liberação de gases? Isso pode Tem acontecer. Isso acontece mesmo, né? Acontece, não tem Solta aquele como. barulho e fala, Fernando, chega! Tem, Ele fala, não fui quando eu! a pessoa morre, vai ter o relaxamento, claro, dos esfíncteres, né? Então, isso daí pode acontecer. Pode acontecer, Mas já deu sim. aqueles estrondos assim, você... Não, assim, desse nível, assim. Trombeta. não. Trombeta. Nossa, olha, as trombetas estão tocando, Nossa, né? imagina. Não, muitas. Assim, acontece, né? Só que já fica uma coisa mais mecanizada. Tipo, ok. E claro, nós trabalhamos com máscaras, né? Sim. Nossa, o cheiro deve ser... Não, então nós... Pois é, então. Aí que A tá a Camila tá com o questão paciente, já fala, quem tá com uma amarela, Pois é, já. Não foi eu. ele não pode dizer não. Né? Essa questão do cheiro é até engraçado, porque assim, isso varia também de profissional para profissional lá, da questão da adaptação. Eu não peguei Covid, mas eu não sinto quase cheiro no trabalho, entendeu? Tanto que tem gente que fala, às vezes quando eu chego, fala, meu Deus, o cheiro tá insuportável, e eu... Mas você sente cheiro, Eu normal, sinto, assim. mas eu não me No ambiente incomodo, você não né? sente. Por exemplo, no ambiente de trabalho, tem gente que acha o cheiro do sangue extremamente forte, né? Ferroso, assim. Uhum. Eu não sinto. Ou eu já me adaptei, né? Me acostumei, porque não é algo que me incomode. Quando você voltou de férias, você sentiu ou não? Sinto, mas não é Mas você algo que me adapta. é ok. É uma coisa ok, entendeu? Mas assim, por exemplo, lá tem aquelas máscaras, né, de carvão, tudo isso. Eu não faço uso. Uma PFF pra mim já tá ok pra fazer o exame. Tem um negócio, né, que científico que explica isso aí, né? De você, tipo, não sentir mais um certo cheiro por estar exposto muito tempo a ele, né? Que acho que Sim. memória olfativa, uma coisa assim. É uma adaptação. Adaptação, o isso. nosso corpo, ele se adapta mesmo, sabe? Eu consigo derrubar essa teoria só de você entrar no Inter 2. Você sente o cheiro do sovaco toda vez que você vai. Mas seu não sovaco, tem jeito. mas seu Mas sovaco é aí você diferente. já não São fica sovacos acostumado. diferentes. É um bom verdade. argumento assim, ó. Aí, Ó, por exemplo, quando você joga um perfume em você sente cheiro na hora. É. Deu que um tempinho, você já não sente mais o Já cheiro. não sente acostumado. mais. Mas no Inter 2 você pega E vê. aqui, você dá a volta na cidade, você Aham. continua sentindo aquele Sim. cheiro. Eu não tô sentindo o cheiro. Eu O vou cara ter que- pegou o Covid, ele Eu vou cura ter que no andar Inter 2. de Inter 2. Olha, o Inter então. 2 cura Covid. Olha aí. Ó. E uma pergunta, essa eu ia fazer, eu tinha até esquecido de fazer essa pergunta. E na época do Covid? Foi muito difícil, como é que era? Então, o Covid foi uma coisa que assustou todo mundo, né? Porque no começo ninguém sabia como proceder, enfim. Mas, assim, nós tínhamos todo o auxílio necessário para a realização das necrópsias, né? Então, todos os equipamentos de proteção foram fornecidos e as necrópsias continuaram normalmente, né? Só que no começo... dava um medo, entendeu? Dava um medo. Mas, assim, não tem relatos de auxiliares de necrópsia que contraiu Covid por conta de ter feito a abertura do tórax, né? Do abdômen de uma pessoa que estava Com contaminada Covid, com aham. Covid, né? Mas, assim, as necrópsias, elas foram realizadas normalmente. Não parou. Nosso trabalho não deu parou. medo em todo mundo, porque era uma coisa nova, né? Foi, Até você aprender como lidar com aquilo. Nós fomos vacinados rapidamente Pô, eu também. lembro que eu fui no mercado de luva, quando surgiu o Sim, Covid. todo mundo tinha medo, a mesma coisa lá. Então, a máscara sempre obrigatória, nós sempre trabalhamos com luva, tomava cuidado, né? Mas assim, claro, no começo assustava. No começo assustava. A primeira vez que eu fiz uma necrópsia de um Covid positivo, você fica... Sim, não tem que como, sabe? Pensativo. Às vezes você tá assim do nada, aí você pensa, mas será que... Esse é um negócio Né? diferente, né? Sim. Então, Tipo, a gente então, fica- assim, isso foi uma realidade. Só que eu acho que, para nós,
ainda foi menos complicado do que as pessoas que estavam mesmo nos hospitais, né? Os enfermeiros, os médicos que lideram com aquilo frente a frente, né? Sim. Uhum. E tiveram contato com as pessoas antes do óbito. Isso, deu um troço Evitando também- trabalho pra vocês. E também tem a questão da atividade viral, né? Aham. Então, porque o vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, a partir do momento que a pessoa entra em óbito, existe um tempo de viabilidade que aquele vírus, né, vai permanecer com aquele potencial de infectar outras pessoas, Sim, enfim. ele vai morrendo, porque não tem mais o que se alimentar ali, Exatamente, né? não tem mais. Então, também na nossa Constituição tem um artigo que ele assegura que do momento do óbito, né, até a realização da necrópsia, o médico ele inicia a necrópsia com no mínimo 6 horas após o óbito. Então, por exemplo, morreu lá às 8 da manhã, ele pode começar a necrópsia lá às 2 da tarde. A não ser que ele julgue achar necessário que comece antes, né? Mas aí ele tem que colocar no laudo lá, porque começou antes. Então, esse período de 6 horas, ele também dá uma margem de segurança com relação a essa questão da contaminação viral, bactericida, que tem bastante também, né? Entendi. Uma dúvida agora que eu fiquei em relação ao Covid. Eu não sei se você pode dar essa informação, se não puder, fica bem à vontade. Existe algum padrão nas autópsias, assim, das pessoas que faleceram por causa do Covid, assim, existe alguma, sei lá, algum detalhe no pulmão em comum, alguma coisa, tipo... Tá. Você chegou a pegar algum padrão, assim? Não, isso eu posso até comentar. Isso variou bastante, né? Variou bastante de pessoa para pessoa com relação ao Covid. O que eu posso assegurar do que eu vi, que, não sei se vocês viram, mas tinha um dos sintomas que a pessoa ficava com a presença do vidro fosco, né, do vidro fosco no tecido pulmonar. Então, esse vidro fosco, ele fica como se fosse, deixa eu ver algo para eu comparar. Sabe essas verrugas mais altas que são mais durinhas, assim? Ele fica com aquele aspecto, né? Então, o pulmão, ele acaba perdendo aquela capacidade de expansão pulmonar. Então, a questão da inspiração e a expiração, ela fica prejudicada por conta disso. Então, o que eu vi, ele ficava com pequenos pontos, como se estivesse realmente atrofiados, que são o que o pessoal chama de vidro fosco, né? Então, ficava com esse padrão, sim. Daí. Tinha, esse Era tinha. um padrão quase todos, assim, que... Não. Esse daí foi um específico, assim, que eu vi, né? E que eu vi também na internet que outros médicos, outros necropsistas alegaram terem visto também. Agora, assim... A questão da congestão, isso pulmonar, isso é uma coisa que a gente via mesmo, né? Mas isso a gente vê até em pessoas, às vezes, que têm pneumonia, enfim. Então, tinha essa questão da congestão pulmonar também. Entendi. Bacana. Vamos parar de falar de morte, de coisas tristes, mas nessa mudança de assunto, Dani, fala dos nossas vendas lá no YouTube. Exatamente, gurizada. Então é o seguinte, você aí que tá procurando material bom, preço bacana e tal, dá uma olhada na descrição do nosso vídeo aí, tem links aí com promoções, cara, imperdíveis, tá? Tem vestuário, tem tecnologia, tem um monte de coisa, cara, com preço muito interessante. Cara, os preços então, muito bom. Muito bacana, né, Júlio? Cara, preço muito bom. Só que assim, essas promoções tem um prazo ali, então você não pode marcar muito toca ali, que senão você vai perder o preço, a promoção. Então, assim, corre lá quando sair o vídeo, vai lá no link, não custa nada, dá uma olhadinha lá, vê que você acha alguma coisa que você gosta. Sim, você comprando lá, você ajuda a gente investir mais aqui no podcast daí para trazer ainda mais qualidade, assim, som e imagem para vocês, certo? E rumo a uma expansão agressiva, né, Júlio? Rumo a uma expansão agressiva, que é o nosso foco até 2023. Que no Exatamente. caso se chama ano que vem. Exatamente. E voltando. à nossa entrevistada, mas momento merchan. Depois desse momento merchan, você era atleta, né? Eu era. Ou é atleta ainda? Não, de competição eu era, né? Atualmente eu tenho uma rotina que eu sigo, dieta, treino, né? Mas eu não participo mais de campeonatos de fisiculturismo. Você era fisiculturista. Eu era. E como que funciona? Classes? Tem classe, tem peso? Eu sempre me baseio no UFC. Coisa de peso, né? Tipo, peso galo, peso pena, peso...
Aqui. Assim, no fisiculturismo, né, existem as categorias masculinas e as femininas. As categorias masculinas, elas têm, sim, altura, peso, que os meninos precisam bater, tudo, peso, enfim. Nas categorias femininas é por altura, né? Então, nós temos biquíni, wellness, figure, a woman's physique, e aí é por altura. Então, eu competia até 1,68, que ia eu acho que de 1,63 a 1,68. Então, esse é o padrão. Não precisa bater peso, nesse caso, né? Então, é só por altura mesmo. Ele funciona por altura? Por altura. Interessante, né? Nossa, eu sempre achei que era por peso, assim. A masculina, sim. Não, mas feminino mulher, também não. achei que era... Não, você tem um padrão, né? Então, cada categoria, ele tem um padrão. A biquíni, elas são, lembra umas Barbies, assim, sabe? Uma Barbiezinha. A wellness é um pouquinho maior. Nós temos aqui, até em São José dos Pinhais, que tem a Franciele Matos, que foi a wellness campeã olímpia, né? Ela é referência, então, na categoria wellness, que era a que eu competia. Então, são as meninas um pouquinho maior, né? Tem o glúteo e a perna um pouco mais desenvolvido. A cintura é um pouco mais fina, né? Daí tem a figure, que as meninas já têm um superior um tanto quanto mais desenvolvido, e há umas que elas já têm um condicionamento físico um pouco maior, né? Então é por categoria. E aí, quando você se prepara para um campeonato de fisiculturismo, claro, o interessante é você respeitar o que teu corpo está pedindo. Então, para isso, você precisa de um coach que ele entenda em qual categoria vai te encaixar. E a partir de então, você começa os treinamentos específicos para o que a categoria exige. Exige mais glúteo e perna, então o seu treino de inferior vai ser muito mais intenso do que, por exemplo, um treino de superior, né? Então, você trabalha melhor em que função... você tem mais defeito ali para poder corrigir. E você tem que fazer correção. Aí a dieta também vai ser em cima disso, conforme o teu corpo responde, né? Então aí a dieta também é em cima disso. É um acompanhamento bem assim, tipo, bem em cima mesmo, né? Sim, qualquer coisinha que sim. você... É extremamente minucioso. Porque assim, não tem como, por exemplo, você falar, vamos supor que você quer competir, né? Igual eu. Eu participava da categoria wellness. Aí chegou um momento que o meu treinador falou, Camila, você não vai mais treinar superior, porque ele já tá sobressaindo o seu inferior, né? E aí você vai sair da categoria. E assim, eu adoro treinar superior, né? Então, é uma desconstrução. Eu falo que para você aceitar que você precisa treinar, se as pessoas acham que é difícil, você colocar na tua cabeça que você precisa parar de treinar, é mais difícil ainda, né? Quando você tá... Quando você gosta, Quando né? você gosta. Então, por exemplo, assim, chegou uma hora que ele falou assim, ó, você vai sair da categoria, então chega de superior. Então eu não treinava mais. Treinava só inferior e fazia aeróbico, entendeu? Então você tem que encaixar no padrão. Enquanto que hoje eu já tenho a liberdade de treinar o que eu quiser, né? Mas assim, eu treino, só que por conta dessa educação que eu tive, né, com relação ao esporte, essa educação, eu chamo de educação esportiva que você tem que ter, né? Hoje em dia eu também me cuido. Por exemplo, eu não fico lá todo dia treinando bíceps, né? Então eu já consigo ali assimilar o que eu devo ou não devo fazer, e até com relação à dieta também, né? A dieta tá controlada. Sim, sim. E é agora que a gente entra no nosso merchan. Exato. Por favor, coma o X Galdério. Hoje é a minha refeição livre. Ah, E ó, sim. eu sou daquelas assim, né? Eu faço dieta, mas no dia da refeição livre, eu não tenho nada de Não doce tem. fitness, essas coisas. Não, eu como mesmo. E eu como bastante. Muita Ai, não, gente acha que eu não isso, como, e eu isso. como, hein? Isso que a gente pediu um grande Dani. Vamos. Eu também tô aqui, cara. Eu vou comer favor. o meu daqui a pouco. Eu vou abrir o meu, Pode ficar à gente. vontade. Meu ascendente é em touro. Então eu como pra caramba. Eu não acredito muito em negócio de signo, mesmo sendo de Ares e meu ascendente Ah. escorpião, não, cara. Não, eu Total aproveito. gosto Eu de aproveito. Eu também não sei se é verdade ou não, mas eu sempre coloco a culpa no meu ascendente. Então eu tenho em quem colocar a culpa. Uma boa válvula de escape, É né? o bom. Exatamente. O signo eu sempre usei pra mim pro Cavaleiro do Zodíaco. É o desenho, é verdade, exatamente. Só pra isso que eu usei meus signos. Então, gente, olha o tamanho. Ai, que delícia. E ele é bom. É por isso que a gente já trouxe o Garfo e a Faca, que não tem jeito de você comer Não, eu vou como um comer. ser humano comum, Ah. se lambuzando na frente de uma Exatamente. câmera. Em Ai, que casa, delícia. coma à vontade, do jeito que você Não, quiser. sim. Mas Eu vou essa é a provar. intenção. Eu nem sei se eu vou comer tudo aqui, hein? Mas eu vou levar embora. Não, pode Não levar. vou dividir, porque... Não, tá certo. Bosta.
Não deu certo, não deu certo, Júlio. Você acha E que eu é querendo. sobrado? Eu brinco, eu falo assim, né? Que eu sou aquela mulher que quando o homem vai sair comigo, nunca espere que vai dividir, não. Porque eu vou comer o meu e ele come dele, entendeu? Então eu não divido, não. Se o cara não for muito bom de garfo, Eu como também o que ele deixar. Esse restinho você não vai comer? Só Pode deixar que eu como. Nossa, tá muito bom. E é bom, né? É gostoso. Tá muito bom. E na época de competição, como é que era feita a rotina de dieta, assim? Tá. Corta muita coisa próximo, não corta, faz 3 meses uma rotina fodida de dieta, de treino. Então, isso varia muito com relação a como teu corpo responde, né? Então, assim, não tem muito segredo. Se você tá comendo mais e treinando bem, você vai hipertrofiar, construir massa magra. Na época da competição, você precisa ficar com um condicionamento mais definido, né? E por conta disso, então, você tem uma redução calórica e os treinos continuam. E normalmente eles ficam mais intensos por conta do cardio. Então a pessoa começa a fazer mais esteira, enfim. Mas tem sim a questão da redução calórica. Normalmente a proteína não varia muito, né? Agora o carboidrato ele reduz. E próximo à competição, então você tem a questão de não poder comer doce, né? Controla a quantidade de carboidrato que você vai comer. E ali na última semana, que é a mais pegada mesmo, próximo à competição, porque você controla até a quantidade de água que você vai ingerir. Porque o corpo, ele tem que estar definido, né? E condicionado pro palco. Então eu falo, existe uma preparação para um corpo de palco. Quando você assiste um campeonato de fisiculturismo, você não vê um fisiculturista com um corpo de palco a vida dele toda. É uma preparação, é uma apresentação, né? É um esporte, uma arte. Então, você tem, sim, essa questão de alteração na dieta. Mas os alimentos em si não mudam muito, né? Não mudam. Por exemplo, e quando você pega um profissional bom, ele vai fazer uma dieta que se adapte ao que você gosta, porque Baseado tem que no ser que você gosta, fácil, tem que ser fácil. Gente, dieta não é pra ser difícil, né? Então você pega uma dieta mirabolante que você vai conseguir fazer ali uma semana com raiva e você chuta o balde e nunca mais quer fazer. Dieta não é pra ser assim. A dieta tem que ter constância. Então quando você pega um profissional bom, lá na amnésia ele vai perguntar, né, o que você gosta, o que você gosta de comer e ele vai colocar na sua dieta. Então, por exemplo, eu não gosto muito de batata doce. E as pessoas pensam que fisiculturista é batata doce e frango. E eu não gosto de batata doce. Então, na minha dieta tinha batata inglesa, né? E todo mundo fica, meu Deus, mas você come a batata branca? Sim, entendeu? Se você controla a quantidade de caloria, só não tá comer dentro muito do teu... carboidrato, né? Então, pronto, né? Isso é totalmente adaptável. A minha dieta hoje em dia é maravilhosa, né? Eu não posso reclamar. Então, muita gente fica, meu Deus, mas como é que você come isso? Mas eu posso comer porque tá dentro do meu cálculo nutricional, que foi feito pra mim. Se outra pessoa, às vezes, for pegar a minha dieta, às vezes ela vai engordar, né? Porque o aporte energético vai ser muito maior pra ela. Mas também eu tenho um gasto calórico que me é exigido nos treinos, né? Então, assim, não adianta você querer uma dieta bacana se você não quiser treinar. A matemática é simples. Quanto mais você gasta de caloria, mais você vai fazer ingestão, né? E agora, se você quer emagrecer, gasta bastante caloria e ingere um pouco menos. Aí a matemática fecha, né? Não tem como. Na semana de competição deve dar um mau humor lazarento, né? Dá. Porque Nossa, cortar o corte de carboidrato e deixa a água, pessoa assim. muito mal-humorada. Tá, só que eu vou te falar. Essa questão do mau humor, você tá tão focado naquilo, você tá tão focado que, assim, nada tira teu objetivo. Então, se o treinador virar pra você e falar assim, ó, você vai comer um dia inteiro, você só vai comer alface, você come. Tá focado ali. Você tá focada, entendeu? Porque, assim, o campeonato de fisiculturismo não é uma coisa assim, hoje eu acordei e eu vou competir nesse campeonato. Não é assim. Você se prepara meses. Quanto tempo antes, assim, pra um... Normalmente eu começava a me preparar umas 8 semanas, né? Antes de um campeonato. Mas porque eu já vinha de uma frequência, né? De participações em campeonatos. Mas a primeira vez, a minha finalização foram 12 semanas. Pra eu me secar, tudo certinho, né? Só que...
Eu fiz um off, que nós chamamos, né? Que é o período onde você tem um crescimento da massa muscular. Você come mais, mas você também treina mais. A questão do cardio, Come às vezes, é um limpo, pouquinho né? menos. Come Essa limpo, diferença. tudo. Mas aí você tem mais refeições livres também, né? De 2 anos e meio. Eu Então, tô fazendo assim, esse off aí faz tá? uns É. 30 e poucos é anos. Tô bom, sempre em off. É bom demais. Eu Tô sempre em off. Então, quando eu decidi que eu iria competir, eu demorei 2 anos e meio para poder, depois mais 12 semanas, para me preparar para o palco. Então, não é de uma hora para outra. Não é, tem que ter muita paciência. E a questão do fisiculturismo, daí ela te ensina bastante para outras áreas da vida, eu falo, e me ajudou muito, né? Então, muita a questão Disciplina, né? de Disciplina. organização, disciplina, né? Paciência, assim, determinação, o que me construiu, o que me moldou, assim, foi muito fisiculturismo. E eu aplico isso em várias coisas, assim, da minha vida hoje em dia, sabe? Então, por exemplo, para eu estudar, para outros concursos, eu tenho uma regularidade de estudo, né? E isso eu aprendi no fisiculturismo. Então, eu tinha que ter uma regularidade de dieta, regularidade nos treinos. E quando você aplica isso na sua vida para questão de outras coisas, dá certo. As coisas Vira acontecem. uma rotina, né? Uma rotina, uma assim, rotina. tipo, legal, assim, que o É. pessoal tem aquela visão errada de rotina, né? Mas a rotina, cara... É uma coisa saudável coisa saudável. E até. pra você se acostumar, assim, com uma alimentação praticamente saudável, é uns 15 dias, mais ou menos, assim, pro corpo acostumar com aquilo. Existem e existem sempre... estudos até envolvendo essa parte neurológica, né? Que dizem que o ser humano, ele tem esse processo de 15 dias para adaptação em cima de alguma coisa, para aquilo se tornar um hábito, né? Tanto que, por exemplo, tem gente que fala da questão nutricional. Ai, mas você se sacrifica demais. Eu não vejo como sacrifício. É uma coisa natural, sou eu. Não é um estilo de vida, não é uma obrigação, sou eu, né? Então, a Camila é assim. Então, assim, pra mim, é natural eu acordar, comer meus ovos, né? Comer meus pães. Tem atletas que eles precisam acordar de manhã e eles vão comer batata e frango. E, assim, não é um sacrifício pra ele. Eu até brinco, né? Eu falo assim... Ele gosta. Até eu brinco e falo assim, as pessoas acham... totalmente anormal uma pessoa abrir um pote com batata doce e frango de manhã e comer, só que elas acham totalmente normal uma pessoa abrir um pacote de papel lá, contendo uma coxinha que acabou de ser frita, feita de batata e frango. Tá moldada de maneira distinta. Uma tá frita e o outro não, entendeu? Então, eu não levo isso como anormal. São escolhas e faz muito bem. Eu não me arrependo. Não me arrependo. E no meu dia a dia, minha rotina, hoje em dia é muito mais tranquilo de você levar uma alimentação mais equilibrada, mais saudável. Qualquer restaurante que você vá comer, tem salada, tem um frango grelhado, tem um peixe, tem um arroz integral. Tem, entendeu? Não então, tem que chorar as pitangas, pô, a tiazinha da cozinha lá, não, né? Não, Já me tem faz. tudo aí já. Não, tem tudo ali. O frango tem que ser assim, não. Não, então é bem mais tranquilo. É bem mais tranquilo. Legal. E a questão de você ter a liberdade de fazer uma refeição livre ajuda bastante também. Ajuda bastante. É uma recompensa pra você, né? Tipo, pô, eu vou me recompensar por ter... E aí Ter você essa come mais refeição tranquilo. livre, você tem que ter um tempo, assim, tipo, não, fiz 14 dias de dieta, na 15ª No começo, sim. No começo, sim, né? Então, no começo, isso daí é específico para cada pessoa, vai de como o profissional escolhe. Mas aí, depois, com o tempo, isso fica cada vez mais constante. Por exemplo, uma vez na semana, assim, fica constante, sabe? Eu, profissionalmente, tenho que comer um X Galdério toda terça. Toda Não, terça. tá aí, Peço pronto. desculpa pra minha nutricionista aqui. Pronto. Mas é a refeição livre, dá pra adaptar, entendeu? Treina, tudo. Eu, por exemplo, hoje eu treinei, eu não tenho problema nenhum de comer. Entendeu? Então eu vou comer. E aí, o que vai acontecer, eu não vou comer minha janta hoje. Entendeu? Eu vou comer o lanche. E minha janta é bastante coisa. Eu como meio quilo de batata, pense. Meio quilo de batata. Caramba. Bastante coisa. Bastante. Aí, 100 gramas de frango, legumes, vegetais, fruta, assim, daí é à vontade na minha dieta. Tudo pesadinho. Tudo pesado. Tenho lá minha balancinha de Eu precisão. acompanho muito esse pessoal do YouTube, o Balestrin. Então eu vejo o cara fazendo umas dietas, comendo feijoada. Não, tem. E o bicho é trincado, Sim, trincado. E época de preparação, o cara tá
Mas Não, a aí você tá genética do cara focado. permite Mas comer a essas coisas, genética né? dele- Porque- Mas assim, não é bem só a questão da genética, né? Só a genética ali não faz milagre, Não. né? Quando a gente fala de genética, daí tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque assim, a genética, tá, são fatores que contribuem, mas ela não é milagrosa. Não. Tanto que hoje em dia nós temos a questão da epigenética, né? Que são os fatores externos que vão modular, então, os nossos genes. Recentemente, esse termo aí surgiu na internet por conta de uma polêmica que gerou por causa de um pão aí, né? Acho que vocês devem saber, né? Não sei se eu posso falar. Não, pior que eu não sei. Não mas- viu? Não viu? No BBB teve um participante que ele comeu o pão e aí a mulher dele ficou brava, né? Porque ele tinha comido pão. E aí ela gravou um vídeo também falando da questão da epigenética com relação à modulação de genes e tal. Não é bem assim que funciona, como saiu na internet, entendeu? Mas claro que fatores externos vão contribuir para você potencializar o que a tua genética te propicia. Então, por exemplo, uma pessoa, ela tem genética, né, para ter um corpo daquele tamanho, ok. Mas se ela não fizer dieta e ela não treinar, as coisas não vão cair no colo dela de mão beijada, entendeu? Então, ela precisa desses fatores externos. Precisa ter Mas também tem que ter uma genética boa, tipo a Graciane. A Graciane tem uma genética muito boa, né? Sim, mas também, nossa, ela faz a dieta regrada e os treinos dela são extremamente intensos, né? Então, assim, eu não gosto de atribuir somente a questão da genética, porque a pessoa, ela tem que se esforçar muito. É muito treino, é uma dieta muito restrita, porque ela sempre tem, como ela vive, né, da questão Não, do mas corpo, ela tem é que estar muito sempre regrada, né? impecável. Ela é muito regrada. Uhum. E a questão dos asteroides, né? Os esteroides. Os esteroides, sim. Os esteroides anabolizantes, né? Hoje em dia, acho que já tá até mais tranquilo, assim, para o pessoal falar, mas... Tá muito mais tranquilo. O pessoal... Libera o se GH. assusta muito, tem um tabu para falar disso, mas quando a gente fala de hormônio, a questão da modulação hormonal, da presença do hormônio na vida das pessoas, é uma coisa muito antiga, né? É que o problema do uso de maneira desordenada ou de maneira errônea queimou, digamos assim, a cara de muita gente, né? Na internet, enfim. Pessoas que não têm nem noção do que fazem, de como usar, do que vai lá usar qualquer coisa, qualquer produto, e não é bem assim, né? O que acontece? Os hormônios anabolizantes, eles não fazem milagres. Então, você usou um esteroide, você espera que você vai ficar grandão, não é assim, né? Os anabolizantes, eles vão acelerar o processo de recuperação muscular. Então, o que acontece? Quando você faz o uso de um anabolizante, você vai conseguir treinar mais e vai se alimentar melhor. Logo, você vai ter uma hipertrofia. Agora, se você só usar o anabolizante, ele não vai fazer nada. Deitar. Não, assistir e deitar filme, você não vai óbvio, lá e não. acordar igual o Arnold Schwarzenegger. Não, não é bem assim, Eu né? consigo acordar igual o Arnold agora. O Arnold de agora. De agora já. Eu acordo igual ele. Então, mas aí a questão do uso de anabolizantes, né, de você fazer um acompanhamento com o médico, né, essa questão hormonal, isso é possível, é permitido. Existem anabolizantes, né, esteroides, eu vou usar o termo droga, né, que a droga, qualquer sintético aí, então por isso que eu vou usar esse termo. Quando você faz o uso de uma droga que é recomendado por um médico, isso é totalmente possível. Você consegue manipular em farmácias, enfim. Mas claro que cada pessoa, nenhuma pessoa é igual a outra. Então não adianta você chegar, o que você está usando, que dieta que você está fazendo, que eu quero fazer também. Não é assim. Cada pessoa tem um tipo de organismo, cada pessoa tem a sua taxa hormonal e a modulação, ela precisa ser feita, esse acompanhamento das taxas hormonais, elas precisam ser feitas mediante exames e com recomendação médica. Então, por exemplo, não tem como eu falar, use isso, isso e isso. Não. Tá? E existem hormônios que podem ser utilizados, né? Por exemplo, tem muita gente que fala, mas a mulher vai usar hormônio? Eu não sei se as pessoas sabem, mas existem
quando a mulher entra na menopausa, muitas vezes ela precisa fazer uma reposição hormonal. Ela tem que fazer para poder manter, então, o corpo dela em bom funcionamento. Então, isso é natural que aconteça. Até o homem, né? Pode fazer o homem também. de testosterona. Tem que fazer. Às vezes, tá lá o cara extremamente cansado, sem vontade de fazer nada, não consegue treinar, não tem vontade de trabalhar, extremamente, só fica com sono. Aí ele vai ver, a testosterona dele tá super em baixa. Ele vai ter que fazer uma reposição. Isso é normal. E aí, onde é que eu vou conseguir isso? Numa farmácia de manipulação, né? Isso daí... Tem pomada, né? Tem pomada. Então, assim, quando você faz um acompanhamento com um profissional, ok. Hoje em dia... na indústria, né, farmacêutica, médica, existem a questão dos chips da beleza, né? Vocês já ouviram falar que a mulher coloca, né, tem uma quantidade certa de hormônio que vai sendo liberada, tudo. Então, ela pode utilizar essas coisas assim para fins estéticos. E muitas vezes, ela vai ter que fazer o uso de um hormônio, não só para fins estéticos. Pessoas que têm, mulheres que têm ovário policístico, elas precisam fazer o uso de hormônio. E uma coisa, né, que às vezes eu acho engraçado, a pessoa fala, mas a mulher vai usar hormônio, a questão do... me fugiu agora, do anticoncepcional, né? O anticoncepcional, ele é hormônio. Basicamente hormônio, né? É hormônio, entendeu? Então, assim, você fazer um acompanhamento das suas taxas hormonais, isso é totalmente possível e saudável nos dias atuais. O que você não pode o coleguinha tá ali, ó, com, né, um negócio aí, uma substância que faz você secar em 15 dias. Já desconfie, porque não faz. Você conhece, cara? Não, já. Faz contato. Porque não tem jeito, não acontece, não tem milagre. É como você disse, o problema é o pessoal que usa desordenado, né? Exato. Que acaba e não sabe nem o que tá usando. E não sabe nem o que tá usando, nem pra que serve. Simplesmente vai lá o cara faz o ciclo o primeiro mês, daí você tem que esperar 6 meses. O cara fala, mas eu cresci, eu vou usar o próximo mês também. Não tipo, não parem. E quando nós falamos de droga, né, da substância química, ela tem a questão da meia-vida, né, no nosso organismo. Tem que respeitar essa questão da meia-vida. Então, assim, você saber exatamente o dia que você vai utilizar, a quantidade que você vai utilizar. Por quê? Porque quando você vai num médico e ele fala, você toma tanto por exemplo, você vai usar um comprimido por dia, sei lá, de 5 miligramas, né? Ele tem um cálculo para saber como é que aquela droga tá agindo no teu corpo, né? Então, tudo isso tem que ser respeitado. É bem mais complicado do que as pessoas imaginam. Muito. E quando você faz. Fora que tem que comprar medicação ainda pros órgãos, pro rim. Sim, tem que fazer o uso. Dependendo, nem vai precisar. Entendeu? Dependendo, nem vai precisar. Assim que você usa, talvez não precise. Não precise, porque é uma questão mais, é quase que uma dose, sei lá, homeopática, sabe? Então, não vai ser necessário. Uma pessoa que ela tá com a taxa hormonal extremamente baixa, que ela precisa fazer uma reposição, às vezes ela não vai precisar. E ela fazendo de maneira correta, ela não vai ter esses sintomas, né? Esse desenvolvimento de características masculinas, digamos assim, mulher, tal. Não. Deve ser escutando Gloria Groove e tal. Eu escuto. Eu adoro. Tem algumas perguntas que fizeram pra você, capciosas, assim, que você... Vamos ver. Mandaram aí pra vocês também? Vamos ver aqui. Momento perguntas, galera. Momento perguntas. Isso aí é o novo quadro. É o novo quadro, a gente então vamos não lá. tinha e agora nós temos. E o recadinho, né? Assim, você viu que o recado foi dado. Você, garotinho juvenil, que quer ficar grande rápido, vai no médico. Exatamente. Vai no médico, tem que ter acompanhamento. vai ter acompanhamento, você não vai conseguir crescer do dia pra noite, não, piazinho juvenil. Não então, adianta, assim, não adianta. Vai procurar um especialista e seja feliz. Como é que diz o André da Game Escola? Seu arrombado. Aí, seu arrombado aí, ó. Seu arrombado, ó. Ó, tamo de olho em você, hein. Aqui, ó. Virou um meme, nossa. Por incrível que pareça, a primeira pergunta, na verdade, é pra vocês. Eles são patobranquense? Não. Eu não sei se é por conta do nome, podcast daí. Mas nós curitibanos... Também, nós né? curitibanos usamos muito daí em final de frase, né? Principalmente em apresentação de trabalho na escola. Pois é, aí tá respondido. Então, inverteu. Você é curitibano, né, Júlio? Sou curitibano. Eu sou chateaubrianense, sou do interior do Paraná. E entendi. Assis Chateaubriand. Então, entendi. Eu sou curitibano rústico, porque eu converso com as pessoas. É um curitibano desconstruído. Desconstruído, olha, o curitibano de desconstrução. Desconstrução.
Bom, ó, a primeira pergunta foi referente ao uso de anabolizante, né? Que perguntaram se eu tô fazendo um ciclo e se eu tiver, o que eu estou usando, né? E não, atualmente não. Eu não faço mais uso de nenhum hormônio atualmente, porque eu parei de competir em 2018, né? Quando eu entrei pra polícia, eu parei de competir. Então eu não faço uso mais de... mas eu faço acompanhamento das minhas taxas hormonais. E, por exemplo, se uma hora, sei lá, me der uma baixa, né? E o médico achar que seja necessário eu fazer o uso de algum hormônio, enfim. Mas isso é muito difícil, porque Você eu tá tenho... com 22 anos ainda. Nossa, queria eu. Mas então não. E aí a questão do que eu estou usando é dieta. Dieta e treino, né? Então a minha dieta, ela é dividida em 4 refeições. Café da manhã, almoço, lanche e janta. E treino todo dia. E já posso responder a próxima pergunta, que está perguntando como o meu treino é dividido. Então, o meu treino é dividido em treino de inferiores, aí no segundo dia superiores, terceiro dia treino de aeróbico, que daí eu faço luta ou eu faço um cross, o que me der vontade, assim, Que sabe? luta que você gosta? Do que me der vontade. Que luta que você gosta? Muay Thai. Muay Thai. E eu já fiz também uma aula de jiu-jitsu. Foi sério? bem legal, mas Curtiu? eu ainda não... Curti. O meu cunhado, ele é campeão de jiu-jitsu, né? E aí, lá em Pato Branco, inclusive. Qual que é o nome dele? Ele é Felipe Burilli. Felipe Burilli, queremos você aqui, hein? Exatamente. Lá, vem, Felipe. Vamos trazer Só vem, ele. Felipe, só vem. Só vem. Vamos trazê-lo. Saber E tudo aí- sobre o mundo do jiu-jitsu. E aí eu fiz aula com ele lá. E eu adorei, mas foi o primeiro contato que eu tive. Eu acho que eu quero começar a fazer. Legal. Aí, vamos ver. Deixa eu ver. Isso aqui foi legal. Falou assim, ó. Qual o segredo da sua felicidade tão explícita que chega a contagiar? Essa questão da felicidade, eu sempre tento levar as coisas de uma maneira muito leve, né? A minha vida, as coisas que acontecem, eu acho que tudo tem um porquê, um motivo, as pessoas que passam pela minha vida, as que permanecem, as que vão, tudo que me acontece, e eu sou uma pessoa muito grata, né? Eu não sei se é sorte ou não, mas é claro que todo mundo quer ter sorte, mas às vezes ninguém quer fazer, né, a boa sorte. Mas assim, pela família que eu tenho, a estrutura que eles me deram, pelo meu trabalho, enfim. Então, eu acho que essa questão de ser grata e tentar ser leve é a forma que eu levo a vida, né? É o melhor Show de jeito, bola. cara. Melhor jeito. Aí estão perguntando aqui se eu vou participar de algum concurso fitness, se eu vou voltar a competir. Não estou nos planos. Mas Se também... tiver, você tá bem preparado, né? Não, eu teria que... Nossa, segundo meu coach, eu tenho que perder 3 quilos pra ficar legal. 3? 3 quilos, Segundo mas de minha Nutri- gordura, né? De gordura. Segundo minuto tem que perder 14, só. Aí, ó. Não, então eu tô no lucro, né? Tem que perder 14. Não, eu até brinquei. Eu E falei eu gosto assim... de jogar bola. Além de treinar, eu gosto de Aham. jogar bola. Ela falou, ó, futebol você tem que cortar. Eu falei, vou cortar o futebol que eu mais gosto. Nossa. Você tá Ai, louca? pois é, então. Mas, enfim, não, pra subir num palco hoje em dia eu não tô preparada. E se fosse pra subir, eu não ia, tipo, subir de qualquer jeito, né? Não. Eu ia ter que me preparar. Então, por enquanto, como eu tô focada... Você é competitivo? Eu sou. Se for pra ir, eu não vou, tipo, vou lá só pra Não. ver. Não. Eu vou, pelo menos, pra ficar lá no top 3, né? Sim. sim. Mínimo. Não. Aí sim. Eu me preparo pra isso. Mínimo. Mas também eu não sou aquela pessoa revoltada. Por exemplo, eu me preparo pra estar. Se eu der tudo de mim, eu dei 100%, fiz tudo que eu tinha pra fazer, fui lá e, digamos, não me classifiquei, ok. Eu fiz o máximo que eu podia. Entendeu? E tranquilo, e vida que segue. Tá? Gostaria de saber qual a melhor dieta pra perder barriga. Então, essa questão não tem. É o que eu falei. A Eu vou conta anotar tem que essa, fechar. Ju, vou anotar Anota essa, aí. vou anotar. Anota aí. A conta tem que fechar. Maior gasto calórico e menor ingestão, né? De calorias. Então, o ideal mesmo é fazer um acompanhamento com um nutricionista, um médico, enfim, para ver como é que teu organismo funciona, como é que ele responde aos alimentos, e não tem segredo. E aí fazer exercício, mas também é aeróbico. Só que, por exemplo, tem gente que fala assim, nossa, eu fiz 40 minutos de esteira na velocidade 3. Aí você fala, né, nossa, não adiantou de nada, sabe? É melhor, sei lá, você ficar na tua casa, não vai adiantar de nada. Aí, isso também varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, e uma pessoa que às vezes ela tem algum problema no joelho, vai fazer total diferença para ela fazer essa caminhada na velocidade 3. Por isso que não tem uma fórmula mágica. Varia de pessoa para pessoa, o condicionamento que aquela pessoa tem, né? Mas também não adianta fazer pouco, né? Tem que ser acima de 20 minutos, né?
Tem que fazer. O certo, tem até alguns profissionais que falam que o ideal é você fazer após o treino de musculação, né? Eu normalmente faço após mesmo. Pós e tem que ser até na velocidade 7 no máximo, né? Sim, para uma pessoa que tem Já tem uma massa magra. uma saúde ok, né? As condições físicas adequadas, enfim. Eu tento sempre fazer acima de 9, né? Ficar ali naquele meio tempo. E eu gosto muito de fazer ciclo, então tem hora que eu vou e corro bastante, tem hora que eu baixo lá, fico quase morrendo, né? Então eu faço isso. A outra questão, perguntaram se eu vou voltar a morar em Araçatuba, mas também não estão nos planos. Não, Só se, sei não lá, tem ML lá. só se tivesse sei lá, uma proposta muito boa pra eu voltar, né? Mas minha família toda é de lá, então vira e mexe eu tô por lá. Então não precisa voltar lá. A vida vira é e mexe aqui eu tô agora. por lá. A vida dela é aqui. Tô aqui. Aí, como eu organizo o plantão com treino e dieta, né? Assim, tem gente que fala, mas você não tem uma rotina. Eu tenho a minha rotina. E a minha rotina inclui o plantão. Então, a cada 3 dias eu sei que eu tô lá fazendo plantão, né? E o que eu faço? Eu cozinho 2 vezes na minha casa. Normalmente de domingo e quarta-feira. Aí eu faço toda a alimentação. Eu não tenho problema de comer comida requentada no micro-ondas. Então, eu já faço uma quantidade de arroz, de batata, que dure ali por uns 3 dias, uma quantidade de frango também, deixo alguns legumes cozidos e pronto. E aí eu só vou pesando. Então, no dia que eu vou pro plantão, eu já levo as minhas marmitas pesadas, eu tomo café da manhã em casa, então eu levo meu almoço, meu lanche da tarde e minha janta. O meu lanche da tarde é suplemento, então é whey, aveia, é muito prático e fruta, como bastante fruta, e é basicamente isso. Então não tem problema. Eu coloco tudo na marmita e levo. Então, consegue adaptar bem o trabalho. Bem tranquilo. E eu não tenho crise. Então, por exemplo, no dia do teu plantão, você não treina. Ok, eu treino no dia seguinte e no anterior. Sim. Não faz diferença nenhuma pra mim, tá? Eu uso como descanso. Por isso que eu treino em academias que abrem aos domingos e feriados, né? Porque como eu tenho essa questão do plantão dentro da minha rotina, aí, por exemplo, às vezes eu vou fazer o meu descanso numa segunda-feira, que é quando todo mundo tá treinando. Mas aí eu fui no domingo. Então você treina numa academia azul, né? Não vou falar porque não estamos pagando. Exato. Aí, ó, pagam eles que a gente pode falar. Eu treino Patrocina a gente, hein? Patrocina a gente, ó. É uma azul. Você pode aparecer aqui. Fit. Deixa eu ver aqui. Isso daqui dá... perguntando se eu sinto saudade dos palcos, eu sinto, até que sinto, sim, da saudade dos palcos, era muito gostoso, né? Daquela energia, né? Eu nunca participei, tô sentindo. Vai um dia pra você ver. Você sai de lá querendo ir pra academia, fazer dieta. É muito motivador. E estão perguntando da questão dos concursos públicos, como é que eu dividi o meu estudo. Nossa, essa questão do concurso público é assim, como é que eu divido? Recentemente, eu fui aprovada em 2 concursos um aqui e outro em Santa Catarina, né? Então, assim, eu nunca parei de estudar. E no meu dia a dia, eu tenho essa questão do concurso. E eu divido, normalmente eu pego o edital, vejo as matérias que vão cair, as matérias que são obrigatórias e as matérias específicas, né? Eu vejo o que vai cair e divido no meu dia a dia. Quando o edital tá fechado, eu tento estudar por volta de 5 horas diárias. Aí a gente fala, nossa, mas 5 horas por dia é muito difícil. Não é. Quando o edital tá aberto, eu estudo 8 horas por dia, né? E basicamente funciona da seguinte forma. Por exemplo, eu acordo, vou lá, tomo meu café no dia que eu tô. Tranquilo. Aí eu estudo lá umas 2h30, 3 horas, né? E aí eu vou, treino, faço o que eu tenho que fazer, se eu tiver que ir no mercado, alguma coisa. Aí eu volto pra casa e estudo ali mais umas 2h30, 3 horas. Só que daí o que eu estudo depende do que vai cair no edital. Porque, por exemplo, se o edital, 50% da nota vai ser biologia, eu vou estudar biologia todo dia, né? Português também, daí 1 hora por dia pelo menos tá lá no meu dia. E o restante do meu horário, dos horários, eu ciclo entre as matérias. Então, por exemplo, estudo 1 hora de direito penal, 1 hora de medicina legal, 1 hora de criminalística, eu vou fazendo dessa forma. Que loucura. O Dani sempre tem uma pergunta sobre profissão, pros alunos dele, mas
Putz, você resumiu o podcast inteiro do que o que eles têm que fazer. Exatamente. Que é Isso estudar, isso foi uma focar. aula assim, ó. Estudar. Meus alunos aí, ó, gurizada, não tem escapatória. É estudar. estudar É. e... A pergunta que ele faz é resumir o podcast inteiro, Exatamente. cara. É Aham. sempre focar no estudo e focar no que você vai fazer. E tem que saber estudar, né, Nando? Porque tem gente que acha que, vou marcar aqui 1 hora de direito penal. Mas aí fica lá, 1 hora, perde 10 minutos no Instagram, aí fica voando, de repente o professor falou alguma coisa, você não sabe nem o que ele falou, daí tem que voltar à aula, né? Então, assim, é hora do estudo, né? E é natural. Você começa a estudar, é cumulativo. Chega uma hora que, para quem presta concurso, que começam as aprovações. E aí vai uma atrás da outra, sabe? Então isso é algo natural. E diz que você tem, uma coisa que eu ouvi falar, né? Você tem que, o pessoal tem muita preguiça de começar. Isso. O mais difícil é o começo, né? Quando você começou, parece que o processo de continuar o tempo de estudo é bem mais fácil do que o start, né? Exato. E existem diversas metodologias de estudo, né? Eu me adapto bem a essa. Então, o que eu faço? Por exemplo, eu coloco no relógio 1 hora, né? Aí deu 1 hora e desligo o celular, deixa lá no modo avião. Aí eu paro 10 minutinhos, vou tomar, vou no banheiro, volto mais 1 hora. Quase um pomodoro, assim. É. Quase um pomodoro. Exato. E Legal isso que eu vai... tô no meio aqui, eu represento vocês aqui, eu tô assim. Tô representando Mas vocês. Então, e funciona. Eu também Seu gosto. cérebro descansa, né? E claro que você também tem que ter outras atividades, igual eu falo, né? Tem gente que fala, pega alguns cargos que tem o TAF, que é o teste físico. A pessoa só estuda, aí chega na hora do teste físico, Tá ela morto. passa na prova e ela reprova. Então, assim, a questão do treino também tem que fazer parte do seu estudo. Então, se você vai prestar um cargo público que tem prova, né, o teste físico, obrigatoriamente você vai ter que colocar dentro das suas horas de estudo pelo menos 1 hora de exercício físico. Não adianta, tem que ter. E tem que ter uma válvula de escape também, né? Exato. Uma atividade física, ou algo que faz tua mente, às vezes... Tem que ter um barzinho final de Tem semana. que ter um barzinho, né? Só não pode Né? ficar Tem que só ter. no... Não, tem que ter. É legal. E a gente tem uma pergunta, a última pergunta. Nós temos uma página nerd, não sei se curte coisa nerd, mas se quiser, Multiverso 55. E a nossa última pergunta é um filme, uma série, ou algo que te marcou, assim? Dexter. Gosto bastante de Dexter. Eu já assisti todas as séries, né? Inclusive, a última eu fiquei, meu Deus. E li todos os livros do Dexter. Então, assim, sabe... Fala que toda menina tem um crush, né, da infância. Acho que o meu foi o Dexter. É mesmo? Porque, nossa, eu gostava demais. E aí, como eu fui pra essa área, tudo, né? Então, eu adoro Dexter. E você tem onda? Partindo pra essa parte de investigação criminal, eu vou pra Lie to Me. Tá. Me fascina você ver uma pessoa e ler a pessoa só pela linguagem corporal. Esse negócio, você saber se a pessoa tá entendendo o que você tá falando, se ela tá acreditando, se ela não concorda, se ela pode estar mentindo. Então a série é sobre isso, cara. Muito boa. Nossa, eu acho alucinante. É uma série curta. Você vai pra investigação, eu vou de um filme com o Hugh Jackman. Por favor, Yazig, me corrija. Suspeitos. Esse eu não assisti. Assista. Vou assistir. Suspeitos, cara. É com ele e com o Jake Gyllenhaal. É muito bom. O Hugh Jackman tem uma filha, ele mais o vizinho dele, e as duas somem no Natal. Então ele fica investigando, e o Jake Gyllenhaal ajuda ele, que é um detetive. E eles acham que é uma pessoa, que é o Paul Dana. E daí vou em cima dele. Isso eu posso contar que não é spoiler. Que isso acontece no metade do filme, no começo do filme já. Eu tenho dificuldade de contar porque eu sempre tenho spoiler. E vai rolar, aí rola a investigação em cima disso. Então é uma investigação atrás da outra, é muito legal o filme. E te prende, assim. Aquele filme que você fica o tempo inteiro Não, muito bom. Separe um tempo esses Suspeitos. Eu vou assistir. E com relação a essa, eu assisto, né, bastante essa parte, né, dessa área criminal e tal, mas também eu gosto muito, assim, de uma válvula de escape de coisas mais leves, né? Então eu gosto muito também de documentários, sabe? Nossa, eu adoro documentário. Nossa, tem muito documentário envolvendo a parte da natureza, assim. Nossa, eu adoro. Discovery. Eu adoro. Eu amo, adoro. Gosto. Eu tenho, e aí eu troco várias ideias, assim, dessa questão da parte de natureza, de animais. Tem meu melhor amigo, assim, né? Ele chama Patrick. É lá de Manaus. E eu fiz uma parte do meu doutorado com ele lá em Manaus, né? E aí, então, eu tive esse contato, assim, com a natureza e tal. É maravilhoso. E tem vários... E aí, eu puxei
essa questão, né? Porque tem vários documentários hoje que você também consegue, que a gente sempre fala de crimes envolvendo pessoas, né? Mas a questão do crime ambiental, hoje em dia, está muito em alta, né? Muito. E tem muito documentário, tem muita coisa também envolvendo essa parte, que dá pra conciliar as duas coisas. Bem Que bacana. legal. Show de bola. E, cara, só tenho que agradecer muito a você, Que papo maneiro. Camila. Papo maneiro. Nossa, foi uma Adorei. aula hoje. É que nosso notebook não é tão bom, gente. Se Imagina! quiser ajudar a gente, Aí, ó. alô positivo. Mas a gente queria isso aqui 3 horas, 4 horas e a papo ia tranquilo. Aí eu falo, hein, Daqui a pouco a gente. gente liga pro Paulo e pede mais um X Galgueiro. Ó, eu vou comer o meu Putz, aqui, aí ia ó. rolar aqui uma conversa, mas você já tá convidado pra próxima, quando Podem você me quiser chamar. vir. Temos que ter parte 2, galera. É. Coloca assim, E com hashtag tanto queremos estudo, parte E 2. com tanto estudo, tanta inteligência, quando você lançar teu livro, você vem aqui. Ó, que legal, imagina. Aham, foca nisso. Olha, Então, quem sabe, vamos um ver. livro sobre dieta, um livro sobre treinamento. O pessoal tão inteligente. Um legado que ela vai deixar pra nós, né? É um legado, Imagina. é um legado. Isso é legal. Eu vou ler, vou seguir, não sei. Não sei, né? Mas vou saber, fala. Mas eu sabia. É um erro consciente daí. Exato. É um erro consciente. Exatamente. Não, eu adorei vir aqui, adoro falar. Eu sou neta de mineiro com italiano, né? Então eu falo muito e alto. Então eu ficaria aqui às 3 horas Nossa, conversando. foi uma delícia. Foi um prazer. A gente muito aprendeu bom. muito aqui com Que você bom, também. que bom. Fiquei Foi muito feliz. legal. Espero que tenham aprendido também alguma coisa, coleguinhas. É isso aí, E gurizada. se inscrevam lá no podcast daí. Curtam, compartilhem, façam a gente crescer junto com vocês, que vocês vão fazer parte disso. Exato. Vocês estão fazendo a gente crescer, tá bom? Muito obrigado. Dá uma olhadinha lá no nosso link lá, vê as promoções que a gente tem e compra alguma coisa também, ajuda a gente. É Tá? isso aí. Muito obrigado por ter assistido, espero que tenham gostado e assista o próximo e fique com a gente, tá? Valeu. Valeu, Obrigadão. gurizada. Até mais, hein? Tchau, obrigada, gente.